Graças e paz, irmãos. Estamos de volta para a segunda parte da nossa aula e eu quero começar citando Salmo 34, versículo 7, que diz o seguinte: O anjo do Senhor campa ao redor daqueles que o temem. Ou seja, se você teme a Deus, se a sua família teme a Deus, o anjo do Senhor acampa ao seu redor. Eu deixei para começar com esse versículo. Se você abrir lá o Salmo 34, 7, igual eu falei, você vai ver que a palavra o anjo está com A minúsculo. Então, é um anjo mesmo de Deus à disposição daqueles que vão herdar a vida eterna. Mas se você for lá para Números, você vai ver um anjo do Senhor que parou a jumenta. Aquele anjo, a letra A, o anjo do Senhor, tanto a letra A como o S, o Senhor, estão em maiúsculo. Então, isso aí, na realidade, eu esqueci de falar para vocês quando citei esse texto, na realidade é uma cristofania. É Jesus em forma corpórea de anjo. Todas as vezes que você vê na Bíblia o anjo do Senhor com a letra A em anjo maiúsculo, com a letra S do Senhor, a letra S do Senhor é uma cristofania, uma aparição de Cristo. Guarde isso quando você estiver lendo, você vê lá anjo, né, com A maiúsculo, então você vai perceber que era uma aparição do Senhor Jesus Cristo. Mas voltemos à nossa aula. Nós já oramos, logo mais nós vamos continuar. Então, nessa mesma aula agora, nós vamos falar das ações dos anjos. A Bíblia relata muita ação dos anjos. E essas ações, esse poder, são todos eles derivados de Deus. É Deus que coloca os anjos à disposição nossa. Por exemplo, uma das ações deles é de ser um exército de Deus. Um exército de Deus, um texto clássico que a gente conhece nessa parte que está lá em Reis, Primeira Reis, capítulo 22, versículo 19. Eu penso que essa visão foi uma visão linda. Micaías 20, da Reis 22, 19 diz assim: Micaías prosseguiu: Ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado e todo o exército dos céus estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Olha que coisa maravilhosa. Vários textos na Bíblia, lá em Lucas, lá em Apocalipse, você vai ouvir a referência de anjos como exército de Deus, ou seja, guerreiros à disposição de Deus. E eles, como exército, esse poder deles é derivado de Deus. É interessante a gente ver que podem influenciar a mente humana. A Efésios capítulo 6, você vai ler, você vai perceber que eles têm essa permissão de Deus para poder influenciar a, a, a mente humana, para você não deixar você fazer besteira, não deixar você fazer coisa errada. Muitas vezes são ação de anjos, mas a maioria das vezes é uma ação do Espírito Santo, como nós entendemos, né? Mas também tem coisas que são ação do Espírito de anjos que estão ao nosso redor nos defendendo. É. No Velho Testamento, eu não tenho notícia agora na época da graça, não tive nenhuma notícia, mas no Velho Testamento eles tinham a liberdade não, eles podiam matar seres humanos. Como tudo que eles faziam debaixo da liberdade e da vontade de Deus, por ordem de Deus, então era Deus que permitia eles fazer isso. É uma parte interessante que eu poderia citar para vocês em cor, mas eu quero ler, está aqui em 2 Reis 19, no versículo 31, né? Versículo 35, perdão, que diz assim:
Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor, o anjo do Senhor. Preste bem atenção. Você lembra que eu falei agora, né? Quando a letra A é, é, é maiúscula, o S é maiúsculo, aqui tanto o anjo como o Senhor estão em maiúsculo. Feriu no arraial dos assírios 185.000 e, quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eram cadáveres. É no Velho Testamento, esse anjo do Senhor. Aliás, no período da graça, quem tem poder para tirar e dar a vida é o anjo do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, o anjo com A maiúsculo e com S minúsculo, com S maiúsculo, né? Quem tem poder e autoridade, tanto no velho como no novo, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Muito bom nós fazemos essa análise, sabendo que o nosso Senhor Jesus Cristo é que comanda a nossa vida. É. Então, o que nós vimos aqui nesse texto de 2 Romanos é uma cristofania. O anjo que fala como Deus, que exerce prerrogativa de Deus, que edifica-se com Deus. É. Após o nascimento do Senhor Jesus Cristo, essa cristofania não apareceu mais, de uma forma corpórea diferente. Os apóstolos viram Jesus um corpo ressuscitado, num corpo glorificado. É o que nós o veremos lá no céu. É. Mas lá em Gênesis, em Êxodo, nós vimos muitas vezes essa cristofania, o anjo do Senhor, com A maiúsculo e com S maiúsculo. Amém? Vamos falar um pouquinho das funções dos anjos. Os anjos, papel deles. Primeiramente, o que nós vamos ver são os principados. Romanos 8, principados são os líderes de uma região, que estão ali comandando. Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 38, diz o seguinte: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas dos presentes, nem do porvir, nem os poderes, né? Nem a altura, continuando no 39, qualquer criatura poderá me separar do amor de Cristo. Que fala que nem os principados, os anjos mais poderosos que existem, são justamente esses os principados. Essa palavra principado, ela é mencionada na Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento, 7 vezes por Paulo, para indicar uma ordem de anjos que estão envolvidos no governo do universo. São os anjos de maior potência, vamos dizer assim. Aqui um pouquinho nós vamos falar dos nomes deles, nós vamos ver alguns que são principais. Né? Autoridades e poderes. Né? Essa expressão serve para enfatizar a autoridade sobrenatural que os anjos exercem em relação ao que ocorre nesse mundo. É interessante que eles estão a par de tudo, e aqui o texto em 1 Pedro, né, em 1 Pedro 3:22, diz assim, 3:22, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado a anjos, poderes e potestades, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Né? Anjos, potestades e poderes. Aqui Pedro fala de uma hierarquia, não é a hierarquia completa. Ele fala sobre essa hierarquia que Pedro cita. Não é Paulo, né, mas é Pedro que cita essa. Não, Paulo também cita lá em Efésios 1:21 a 23, a respeito dessa ordem, dessas diferentes funções dos anjos. É. Depois vem soberania, poderes, que nós já lemos, são seres que expressam
confirmo que os anjos possuem mais força do que os seres humanos. Eu já disse isso, só para enfatizar, é que nós não chegamos nem perto do local, né, da força de um anjo, aí mais voltado na área dos demônios caídos, lugares de domínio, destacado para dominar uma região no mundo temeroso. Lá em Efésios 6,12 fala sobre isso. Lembra do jovem gadareno, que estava com uma legião de demônios especializados naquela área, que não queriam sair daquela área, então Jesus mandou eles entrarem nos porcos. Ali era uma legião que estava dominando aquele jovem. E tem os tronos e os principados, que também na área espiritual ele, aquele que quer dizer aqueles que estão sobre, tem alguns poderes e assim por diante. Né? Então, nós vimos várias ações dos anjos, várias funções dos anjos, e agora nós vamos ver alguns títulos que são usados na Bíblia. Eu, na minha pesquisa para essas aulas, eu vi que eu achei em várias pesquisas, em vários livros, que existe mais de 40 formas de títulos dados aos anjos. Mas eu já li a Bíblia muitas vezes, meus amados, muitas vezes mesmo. E eu não consegui achar essas 40 vezes, não. 40 títulos dados à Bíblia. Talvez se você for estudar algum livro, tem mais de 40 títulos para os anjos e tal. Mas eu não consegui ver, não. É. Aí tem alguns títulos interessantes. Por exemplo, lá em Apocalipse 4,6, há um título para os anjos, em Apocalipse 4,6, que chama atenção, veja só, que diz assim: há diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, né, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. É interessante, seres viventes. Tem alguns teólogos que vão falar que esses seres viventes são anjos. É, eles dão esse título para eles de anjos também. Mas na realidade são seres viventes. E quando você volta para ver, você vai ver, né, eles aparecem com aqueles anjos lá de Isaías 6, mas são seres viventes. Tem uns anjos que têm o título de vigilante. Daniel 4,13, Daniel 4,13 fala que viu um anjo vigilante como se estivesse vigiando ele, guardando ele. Né? Outro título também usado são anjos de Deus. É. A palavra anjo, mas acompanhado com de Deus, que está lá em João. Vamos ler esse texto? Lá em João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 51, que diz assim, acrescentou, em verdade vos digo que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É. Esse título também é dado aos anjos de Deus, mas que na realidade são todos anjos, da mesma forma. Outro título que você vai ver é santo. Como é dado título para nós também de santo, eles também têm esse título de santo. Está lá em Apocalipse 14, o versículo 10. Também tem o poder de Deus, em 2 Tessalonicenses 1,7, príncipes, Daniel 10,13, filhos de Deus e Jó. Jó deixa bem claro que eles são chamados filhos de Deus. Salmo 89, seres celestiais. Tem também estrela d'alva no céu, o exército de Deus, eu já falei, o arcanjo, lá no Judas 9. É. Então, assim, nós temos vários títulos para anjos. E com certeza absoluta, que você que lê a palavra de Deus, quando lê essa palavra, você vai entender
é esse ser sublime, criado por Deus para ficar à disposição dos seus servos e também para o adorar e glorificar o teu nome. Na Bíblia tem alguns anjos conhecidos, e a Bíblia cita o nome deles. Né? Por exemplo, o primeiro deles, que talvez na hierarquia celestial é o mais forte, é o mais poderoso, é o arcanjo Miguel. Miguel, que quer dizer quem é como Deus, né? Nós vamos ver ele em, em batalhas envolvidas com guerra. Né? Apocalipse 12, 7, diz assim, eles o venceram. Arcanjos e seus anjos, né? O arcanjo Miguel e seus anjos o venceram pelo poder da palavra. Relatam a batalha do céu, que o arcanjo Miguel estava coordenando o exército do céu contra o diabo, contra Satanás. E lá eles venceram. É um texto muito interessante sobre poder e autoridade do arcanjo Miguel. E também lá em 1 Tessalonicenses 4,16 fala que vai tocar a última trombeta, né? Quando vier o Senhor Jesus Cristo. O segundo, talvez um dos mais conhecidos, pela sua importância, não pelo seu poder, mas Gabriel, que é o mensageiro de Deus. Quando minha nora ficou grávida, minha primeira nora ficou grávida, e falaram assim, seu neto vai chamar Gabriel. Aí eu dei glória a Deus. E já comecei a orar por ele, ser um mensageiro de Deus, né, para ele ser um missionário. Esses dias para trás eu estava conversando com ele, já estava com 17 anos, e falei assim, ó, Gabriel, no ventre da sua mãe eu já orava para você ser um missionário para esse mundo afora. O seu nome já profetizava o que eu pedi a Deus e o que eu peço a Deus. É, então, a minha oração para Deus é que você seja um missionário, um pregador para levar a palavra de Deus. Então, o Gabriel, ele tem uma participação muito especial para Daniel, tem uma participação muito especial que nós conhecemos lá em João Batista, quando ele aparece para Zacarias. Tem outra participação muito especial também lá no próprio anúncio do Senhor Jesus Cristo. Lá em Lucas 1, você vai ver duas aparições tremendas de Gabriel, trazendo mensagens do céu, trazendo a mensagem do nascimento de João Batista, do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa. Nós sabemos que esse anjo teve essa incumbência de trazer essa notícia maravilhosa. Aí nós temos vários nomes para Satanás, o anjo caído. Daqui um pouquinho nós vamos falar sobre ele. Como é a organização? A organização dos anjos, ela se divide praticamente em três formas. Querubins, serafins, né, e os anjos, seres viventes. Tudo subordinado ao Senhor Jesus Cristo. Querubim, eles são citados na Bíblia 74 vezes. Quer dizer sentinela, Deus, né? Aqueles que louvam a Deus. Eles eram sentinelas lá no Éden, eles são uma ordem de classe alta, tem poder, tem beleza. Isaías fala sobre a beleza deles. É, eles estavam em cima da arca, dois querubins, feitos de ouro maciço, voltados um para o outro, assim, em cima da arca. Aquilo ali era uma visão estupenda, uma visão maravilhosa. Né? E se alguém hoje, nos dias de hoje, visse a arca original que está lá no céu, né? Eu creio que ela está lá no céu, que João viu ela lá no céu. A arca que ele estava lá no céu, tinha lá os dois querubins, um de frente para o outro, louvando, como se estivesse adorando a Deus, como se estivesse louvando a Deus. É, cada um abre um parênteses aí na aula. Se você duvidou que a Arca da Aliança está no céu, abre sua Bíblia em Apocalipse 11. Esses dias para trás eu vi aqui na televisão uma reportagem, um canal desse de estudos, eles estão afirmando que a Arca da Aliança está lá em Israel, lá no subsolo, outros na Etiópia, outros não sei o quê. Gastaram milhões para procurar essa arca. Mas aí eu falei assim,
estava com a minha esposa, que pouco bobo, a arca está no céu. Apocalipse 11, 19, 11 diz assim: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grandes sarais. E foi vista a arca da aliança no seu santuário. Desculpa eu ter dado a saidinha, mas não podia ter deixado de falar isso. É, vocês não sabem quanto que é difícil para mim dar uma aula sem sair do assunto. Eu gosto muito de contar história. Eu estou tentando manter o mais tempo possível fiel aqui ao nosso texto. É, mas, glória a Deus. Então, nós falamos sobre os querubins, serafins, responsáveis pela adoração. O texto mais claro, clássico, os serafins, lá em Isaías 3, 6, de 1 a 3, quando Isaías tem aquela visão do trono de Deus com serafins, aí ele pede para Deus, aí Deus fala que vai botar a palavra na boca dele, pega lá uma tenaz, uma brasa, queima a língua dele. Então, aquilo ali, o serafim significa ardente. É como um ser que estava pegando fogo, fica pegando fogo. É como, não é assim não. Era como se fosse um ser, se olhasse para ele, tinha uma luz incandescente, uma luz de fogo, né, tão forte que é. E ele é responsável pelo louvor e adoração a Deus. São eles que ficam. Nós vamos ficar junto com ele lá diante de Deus. Tem, e eles têm asa, eles têm mãos, eles têm rosto, têm pé, falam. Está lá em Isaías 6 a respeito disso. É, eles são anjos colocados à disposição de Deus. Miguel, eu acho que eu já falei de Miguel, estou repetindo aqui de novo, mas é uma palavra dele, possui quem é como Deus, defensor, Israel, guerreiro, líder, tomou conta do corpo de Moisés, aí em Judas 9. É interessante saber, é interessante você ver esse texto em Judas 9, que Miguel teve esse papel de ver e guardar o corpo de Moisés, levar ele para o céu, porque Satanás não pegar. Gabriel, como eu já falei, poderoso, mensageiro, e assim por diante. Agora, alguns aspectos especiais de anjo. Existe o anjo do juiz. Gênesis 3, 19 fala a respeito disso, né? Que nós temos à nossa disposição esse anjo. Hoje em dia está tão difícil nós vermos a justiça sendo feita, principalmente quem mora aqui no Brasil. Anjos 19, 13 diz assim: pois os anjos, pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até o Senhor. O Senhor nos enviou para destruir. Os anjos que foram a Sodoma e Gomorra vieram como juiz. A ordem de qual tribunal? O tribunal de Deus. Eles vieram, então, executar essa ordem. É, Deus enviou a eles. Como eu disse, estou dizendo sempre, os anjos não fazem nada sem a vontade de Deus. Lá em Apocalipse 9, existe o anjo do abismo, né? E depois, mais para frente, vai falar que o nome dele é Apolion. É, depois, o anjo que tem o poder sobre o fogo, também em Apocalipse 14. Tem também um anjo que tem poder sobre as águas, e o anjo das 7 trombetas em Apocalipse 2. Então, eu quero guardar esse tempo restante para falar da satanologia. Por que eu quero guardar esse pouco tempo restante? Porque Satanás não merece a nossa atenção, não. Ele é um derrotado. Ele já sabe o destino dele, ele já sabe onde vai passar a eternidade. É. Ele não é uma língua de linguagem ou uma metáfora do mal, mas uma personalidade real desse mundo. Lá em Lucas 4, você vai ler na tentação de Jesus, em Lucas 4, que foi o próprio Satanás
que teve essa missão de tentar o Senhor Jesus Cristo, né? Eles estão organizados, estão debaixo e abaixo do domínio do Senhor Jesus Cristo. O diabo não manda nem mesmo nas ações dele. Se Deus não permitir, ele não pode fazer nada. Né? Rebelados contra Satanás, tem demônios livres que vivem aí pelo mundo afora e tem demônios confinados. Né? Em Lucas 8:31, vocês leem aí e vocês vão ver.